Pessoal, finalmente estamos de volta com Baki Gaiden Yuenshi, o mangá do Mumon Katsuragi, irmão de Katsumi Orochi. E pra quem não se lembra, galera, no capítulo anterior, o Mumon Katsuragi havia recebido um pedido de Kunimatsu para ir atrás de um rapaz chamado Kamura Tokishi e capturá-lo, pois, segundo ele, o rapaz havia roubado uma lâmina. No final, ao ver que Kamura era só uma vítima, o Mumon ajudou o rapaz, que acabou se tornando um aliado. E de tabela, o rapaz comentou que conheceu um homem chamado Ryukou Yanagi, um mestre na arte do Kudou. Ou seja, Kamura acabou falando exatamente sobre a pessoa que Mumon procurava, Yanagi, aquele que matou seu mestre Taizan Matsumoto e Mumon jurava vingança. O vídeo de hoje começa com o próprio Kamura, dizendo num restaurante: simplesmente escapou da minha boca. Acabei mencionando o nome daquele cara sem querer. Foi então que o mano Katsuragi, a expressão dele mudou completamente, sabe? Ele começou a me pressionar de verdade, exigindo cada mínimo detalhe sobre meu encontro com aquele cara. Sim, isso mesmo, eu contei tudo pra ele. Achei que talvez fosse uma má ideia, sei lá, mas como ele tem sido tão legal comigo, eu não pressionei por detalhes, mas devia existir uma história pesada entre eles, né? Depois que terminei de falar, o mano Katsuragi tava sorrindo feliz demais. Não, eu não quero dizer simplesmente feliz, sabe? Como eu poderia chamar aquilo? Era aquele tipo sorriso assustador, sabe? Tipo obsessão, como uma besta faminta que finalmente encontrou sua presa, sabe? Calma, você tá muito afobado, eu vou contar. Como que é? Você quer que eu me apresse e conte o que eu disse pro mano Katsuragi naquela época? Desculpa, esse era o ponto principal da história, né? Tudo bem, eu vou contar. Sobre o incidente que desencadeou a queda da Garakugumi. Era definitivamente o andar 47 do Hotel Shinjuku Emperor Plaza. Era o quarto 4701. Entrávamos no flashback em questão, onde Kamura ia até o andar, batia na porta e dizia: "Com licença, é o Kamura." Abriu uma porta e ele dizia: "Sanduíche de costela do Don Izumi da linha Don Sen de Ueno Hirokuji. Aqui está a entrega." Um homem sério de terno o olhava com uma cara de pouquíssimos amigos. Em seguida víamos outros dois fazendo o mesmo. E um dos homens, que era o suposto chefe, estava com duas mulheres em volta. E ele dizia: "Muito bem, garoto. Passa pra cá." Não existe comemoração sem isso. Ao lado, a garota dizia: "Eu também quero." Kamura reverenciava e dizia: "Então eu já vou indo." O homem dizia: "Ei, espera aí, Kamura. Você é um dos nossos rapazinhos. Toma uma bebida antes de ir." Inocentemente, Kamura dizia: é sério mesmo?" Um dos capangas o abraçava e dizia: "Deu sorte, Tokishi. O chefe tá de ótimo humor hoje. Esse é o tipo de bebida que você não conseguiria pagar nem uma vida inteira de trabalho. Essa única taça custa 500 mil ienes." Kamura dizia todo embasbacado: "Sério? Então vai, eu vou mandar pra dentro." O capanga repreendia: "Seu idiota, primeiro aprecie o aroma." O rapaz sentia o cheiro, se surpreendia e dizia: "Sim, senhor." Em seguida ele voltava a contar do futuro. Uma merda, que droga. Só de pensar naquilo eu fico com muita raiva ainda. Eu devia ter bebido na hora, sem ficar cheirando aquele negócio. De volta ao passado, Kamura questionava: "Ei, o que é aquele cara parado ali?" Ele voltava a contar: "Todo mundo tava olhando pra porta, por isso eu, que tava de costas pra ela, fui o primeiro a perceber. Depois teve aquele som de batidas vindo de trás de todo mundo. Aquela janela era enorme, de vidro. Por causa disso, a minha taça Romani Conti de 500 mil ienes foi toda absorvida pelo carpete. Eu tomei um susto do caramba, dá pra acreditar? O andar 47 de um arranha-céu, velho, 180 metros acima do chão, como que tinha alguém lá, parado, olhando, com a brilhante vista noturna de Tóquio nas costas? Ele estava agarrado na janela como um demônio." "Quem era, você pergunta? Caramba, isso é óbvio, mano. Era o Ryukou Yanagi." No flashback, Yanagi batia no vidro e todos se viravam. As mulheres olhavam aquele rosto sinistro e davam um grito. Em seguida, Kamura voltava a contar: "Você sabia? O vidro de janelas de arranha-céus é de camada dupla, com uma película aplicada nas junções. Então nem um adulto comum com uma marreta consegue quebrá-lo. Você precisa bater repetidamente só para causar uma mínima rachadura. E ainda assim ele quebrou facilmente." Com sua palma de vácuo, Yanagi sugava e um buraco surgia. Em seguida ele passava por aquele buraquinho e rolava para dentro. Depois encarava friamente. Dos capangas prontamente apontava uma arma e questionava: "Quem diabos é você, o seu porra?" Yanagi respondia: "É melhor guardar essa arma."
As pessoas vão aparecer por causa do barulho. Vão descobrir que vocês estavam traficando metanfetamina. O capanga insistia. Eu tô perguntando quem diabos é você, ô seu merda. Yanagi realocava seu ombro no lugar, ou seja, ele havia se autodeslocado para entrar naquele pequeno vão. Em seguida respondia. Sou Ryuko Yanagi. Kamura olhava em choque e contava do futuro. Era aquele cara, dá pra acreditar? Ele era menor do que eu imaginava, foi o que eu pensei, né? O homem que arrancou o braço esquerdo do mestre Kunimatsu. Eu só conhecia o nome dele porque ele era uma lenda entre os discípulos do Kudou. De volta ao passado, o chefão do tráfico questionava. Um assassino? Você trabalha pra qual família? Yanagi respondia. Você entendeu errado. Aquilo ali são 5 milhões, certo? Não pode simplesmente me deixar ficar com um pouco disso? O capanga armado se enfurecia e Kamura contava do futuro. Tinha um cara armado, mas ele não demonstrava ter medo algum da arma. Maluco, sabe? Mesmo com a arma apontada para sua cabeça, Yanagi vinha andando com as mãos para trás, do lado da arma. E o capanga dizia... Olha só, ele vem como se estivesse na própria casa. Yanagi respondia com os olhos no dinheiro. Mas também, olha só quanta coisa tem aqui. O capanga armado dizia irritado. Esse merda tá andando como se estivesse na sua sala de estar. Yanagi questionava. Um pouquinho não tem problema, certo? Furioso, o capanga dizia. Ô seu Yakuza desgraçado, não ouse zombar de mim. Kamura contava. Foi então que o capanga chamado Ishimura não aguentou mais. Então ele puxou o gatilho. Ele disparava. Quando o som terminava de ecoar, sangue era esparramado pelo ambiente, pois Ishimura estava baleado na cabeça e Kamura dizia... O quê? Não foi o Yanagi, mas o Ishimura? Podíamos ver a arma na mão de Yanagi e Kamura contava do futuro. Ao ver o quão estranhamente o pulso do Sr. Ishimura estava dobrado, eu finalmente percebi o que tinha sido feito com ele. Quando rolou o disparo, aquele cara foi, torceu o braço dele, virou para a própria cabeça e fez o disparo acertar lá. E a partir dali, cara, tudo aconteceu num instante. Primeiro o Sr. Gotanda, segurando uma adaga, avançou pra cima dele. Podíamos ver, galera, Yanagi puxando uma das meninas, colocando ela na frente, ela era esfaqueada e Kamura continuava contando. Bem, ele não conseguiu acertar o Yanagi com a facada, né? Foi um baita grito. Eu tava pensando lá na hora, como é que uma garota tão gata e gostosa daquelas conseguia fazer um som feio? Sei lá, mas então, pelo canto do olho, eu vi o Kaolho Shimbashi arremessando alguma coisa no Yanagi. Era um cinzeiro, um daqueles grossos de vidro, sabe? Eu pude ver quando o Yanagi pegou com a mão direita. Então, com aquele cinzeiro mesmo, ele cravou aquilo na cara do chefe Sakurada. O Kaolho Shimbashi dizia furioso. Droga, chefe! Ah, seu desgraçado! Ô, Gotanda! Eu vou segurar ele, você mata esse cara. Kamura voltava a contar. E então o Sr. Shimbashi tentou agarrar o Yanagi, embora não tenha adiantado nada, né? Shimbashi avançava, mas Yanagi se virava com sua palma e simplesmente dava um tapa, arrancando metade do rosto do inimigo. E Kamura voltava a contar. Eu podia dizer que ficou algo grotesco, puro horror, parecia coisa de filme. Ele nem percebeu o que aconteceu com ele, né? Ou será que percebeu? Bom, eu acredito que o Sr. Shimbashi não percebeu, não. O Sr. Gotanda tava lá, parado, de pé, parecia que tava travado. Na verdade, naquele momento, o Sr. Gotanda estava inconsciente, sabe? Foi algo que eu só descobri depois. A mão esquerda da garota, onde ela foi perfurada pela faca, foi despedaçada em pequenos fragmentos. Os ossos dela ficaram todos esfarelados. Isso é apenas especulação, mas eu acredito que isso aconteceu provavelmente quando o Yanagi puxou a garota como escudo, balançou o corpo dela e bateu com a mão esquerda na cabeça ou na mandíbula do Sr. Gotanda. Enfim, foi assim que aconteceu. E no final, fora Yanagi, não restava mais ninguém se movendo naquela sala. Eu fiquei paradinho, não passava um fio por mim. No flashback, Yanagi ia até o amontoado de dinheiro, pegava uma quantia, guardava no cinto e dizia: Só estou pegando o dinheiro da taxa de entrada. Kamura questionava na cara de pau: Uma taxa de entrada? Mas pra quê? Ele dizia do futuro. Na hora eu fiquei com medo, mas ainda bem que eu perguntei, sério mesmo. Yanagi sorria e respondia: Para o parque de diversões. Eu vou brincar. De volta ao presente, Kamura contava. Depois disso ele saiu, pelo buraco da janela que ele mesmo tinha feito, sabe? Era como um lagarto negro ou uma lagartixa. Claro, a polícia apareceu, mas a gente não podia falar a verdade, né? Não dava pra simplesmente dizer algo do tipo: alguém roubou o nosso dinheiro da negociação de metanfetamina.
Eu não sei o que todo mundo disse ou como conseguiram resolver aquele caso, mas pouco tempo depois, o grupo Goraku foi dissolvido. Pronto, é isso. Isso basta pra sua história, né? Nessa hora alguém dizia: ah, espera, depois que você contou essa história pro Katsuragi, você realmente voltou pra devolver a faca que roubou? Kamura respondia: ah, espera aí, você tá sugerindo que a única razão de eu estar vivo hoje é porque eu não fui sincero? Não contei com a verdade? Que rude, é claro que eu fui lá e falei a verdade. Entrávamos em outro flashback, onde Kunimatsu analisava sua lâmina até então roubada, Kamura tremia ajoelhado, até que Kunimatsu dizia avançando: minha lâmina Kanson. Esfaqueie! Kamura tomava um susto, se mijava todo e Kunimatsu zombava. Você se mijou todo, seu idiota. Bem, considerando que você honestamente devolveu isso, desta vez eu vou deixar você escapar. Kamura e Mumon se surpreendiam e Kamura questionava: o senhor realmente vai nos perdoar? Kunimatsu questionava: ora, mas o que é isso? Vocês não confiam na minha palavra? Kamura respondia: não é isso. Mumon pontuava: é que, pra ser sincero, achei que teríamos que oferecer um braço ou dois. Kamura se chocava e Kunimatsu dizia: eu realmente pretendia fazer isso. Foi apenas uma hora. Um certo homem veio me visitar. Segundo a história, ele era seu antigo mestre. Ele queria se desculpar pela sua má conduta. Eu quero rezar, foi o que ele disse. E foi para isso que ele veio. Ele ficou falando absurdos, mais absurdos e absurdos. E eu fiquei pensando em acabar com ele. Mas aquilo... aquela era uma postura de oração suprema. Aquela prostração foi melhor do que qualquer coisa que eu já experimentei. Perdi totalmente o interesse por agora. Bom, é melhor vocês saírem daqui antes que eu mude de ideia. Nunca mais mostre essa cara patética para mim. Kamura respondia: sim, senhor, me desculpe. Eles partiam e Kamura pensava: pare de palhaçada. É óbvio que eu não vou voltar aqui, não tire sarro da minha cara. Mas foi dessa vez, pela primeira vez na minha vida de verdade. A sensação de querer me desculpar e agradecer é real. De joelhos, Kamura dizia muito obrigado. Ele chorava agradecendo ao destino e Mumon pensava: como eu pensei. Esse cara é um idiota. E dessa forma, galera, o Gaiden do Mumon tá de volta. Devo dizer para vocês que agora eu vou pegar firme nesse Gaiden. Tem bastante coisa para traduzir, então contem com a minha palavra. Vou trazer tudo para vocês, então aguardem pacientemente. Se curtiram, like para ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.